Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste certamente, corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acender, o amor de Jesus, o amor, em nossas almas acender, o amor de Jesus. Queiram se assentar, por gentileza. Sois para mim proteção e refúgio. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Amados irmãos e irmãs, nesse ano em que nós celebramos o tempo da misericórdia, nós somos presenteados com este Evangelho e com esta liturgia que nos demonstram gestos concretos da bondade e da misericórdia de Deus. Nós encontramos Davi. Davi é um homem eleito. Davi é um homem que foi ungido por Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Davi nunca sonhou ser rei, mas o Senhor o encontrou. Ele era o menor da casa de Jessé. Até na sua eleição, quando Samuel chegou na casa de Jessé, o pai de Davi, e que disse assim: o Espírito Santo me enviou, porque na sua casa está o rei de Israel. E ele chamou o seu filho primogênito. E aquele filho primogênito era alto, belo, garboso, atraente, inteligente, produtivo. Ele disse: certamente é esse. O profeta olhou e disse: não é esse. Chamou o segundo mais velho, também não é esse. Chamou o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Jessé, não são nenhum desses. Tem outro filho? E Jessé disse: ele é pequeno, pastor de ovelhas, e não está aqui. E o Senhor trouxe Davi por detrás das malhadas, pequeno, queimado no sol, menino entusiasmado, mas valente guerreiro, porque tinha um coração contrito. E o Senhor encontrou naquele coração contrito o rei de Israel. Então toda a eleição da nossa vida, toda a graça na nossa vida, todo o bem que acontece na nossa vida, não é porque nós queremos muito, nós desejamos muito. O desejo de Davi era de ser simplesmente um pastor de ovelhas, até porque ele era o mais novo da casa de seu pai. Ele não tinha pretensões de herdar o cetro do seu pai, e muito menos o cetro de Israel. Mas o Senhor o encontrou e o elegeu, e o tornou rei, o fez vencedor de todas as batalhas, o tirou de toda a humilhação e o fez grande. Davi é grande porque tem um coração capaz de encontrar o Senhor,
por conta da sua contrição e por conta da sua entrega. Mas só que esse homem ungido, eleito, garboso na espiritualidade, pecou. Ele desejou a mulher de Urias, não porque lhe faltava do seu harém, mas a cobiça, o desejo desenfreado, o levou a experimentar a decadência de um espírito duro, cego, frio, arrogante, manipulador. E Davi desceu à experiência mais trágica da sua existência. A cobiça o levou ao adultério. O adultério o levou à corrupção. A corrupção o levou à mentira. A mentira o levou a arquitetar diversos enganos. E o engano o levou à ira. E a ira o levou ao assassinato. E tudo isso foi sendo construído de um modo muito claro e muito convincente. A cada nova investida, Davi não tinha vitória, mas ele foi se justificando e ele foi se conscientizando que aquela atitude seria a melhor a ser tomada, ao ponto de executar, de mandar executar o assassínio de Urias. O pecado nunca é instantâneo. Ele é uma construção. E é uma construção que nasce nas intenções. Quando as nossas intenções elas vão perdendo o eixo, nós começamos a arquitetar a nossa própria queda. E eu fico me perguntando: quem pode pecar contra o Senhor? Ninguém pode pecar contra o Senhor. O Senhor é puro, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor é misericordioso, o Senhor é generoso, Ele é presente, o Senhor não se ofende, o Senhor não se ofende. Mas nós cometemos ofensas, não a Deus, mas nós cometemos ofensa àqueles que estão no nosso horizonte. Nós cometemos ofensas àqueles que estão mais próximos de nós. E todas essas ofensas, elas vão sendo construídas, arquitetadas de um modo consciente. Para ser pecado, é preciso ter consciência. E para ter consciência e uma expansão maior de entendimento, é preciso ter liberdade. E para ter liberdade, é preciso ter o consentimento da própria vontade. E eu fico até pensando: será que alguém consegue pecar? Será que nós temos esse entendimento, essa liberdade e o consentimento na vontade de praticar o mal e sabendo que é o mal? O nosso Deus é tão generoso que aboliu a lista dos judeus de 477 preceitos que nos levam ao pecado. E o que nos leva ao pecado são os 10 mandamentos. É quando nós rompemos com a lei do Senhor, quando nós rompemos com a palavra do Senhor, a mão do Senhor. Mas tudo isso vai brotando dentro de nós, nas nossas intenções. E o que é que vai nos levar a ter uma intenção reta? O que é que vai nos ajudar a ter uma compreensão do amor de Deus
para ter a percepção que o outro não é a minha ameaça. As coisas na minha vida não deram certo por conta de você. As coisas aqui na igreja não dão certo por conta do Freusman. As coisas não dão certo na sua família por conta do meu marido. As coisas não dão certo com os seus filhos por conta da minha esposa. Então nós estamos sempre procurando no horizonte o responsável por todas as nossas frustrações. Nós estamos sempre procurando no horizonte aqueles que são os responsáveis por toda a queda que acontece no nosso íntimo, na nossa família, na nossa vida fraterna e na nossa vida conjugal, afetiva. Meus irmãos, é preciso cuidar do coração, porque no coração nascerá as intenções, e são as nossas intenções que vão nos levar a construir o bem para a nossa vida, ou as desgraças que vão nos levar a terríveis derrotas constantes. Nós somos as nossas escolhas. E São Paulo vem na igreja com a boa nova: a lei não justifica o homem. Homem nenhum alcançará a salvação porque praticou a lei. Mas nós alcançamos a salvação não porque estamos praticando as regras, mas porque a graça foi derramada sobre nós. Ninguém é puro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas a graça de Deus, ela está sendo derramada em nossos corações. E a graça do Senhor vai nos dando o alcance dessa misericórdia. E eu começo a ter uma vivência distante das ameaças. O meu esposo não é mais ameaça. A minha esposa não é mais ameaça. O meu trabalho não é minha ameaça. Os meus filhos não me ameaçam. As pessoas lá fora não me ameaçam. Eu começo a ter uma liberdade, porque eu passo a ter consciência de todos os meus atos, que nós vamos chamar na espiritualidade o temperamento equilibrado do meu espírito. As nossas vontades, as nossas escolhas, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, um modo como nós vamos nos posicionando diante dos outros, diante de nós mesmos, vai nos dando a graça do encontro com a verdade. E a verdade é o Senhor. E essa verdade vai me proporcionando uma libertação contínua, ao ponto do apóstolo dizer: já não sou eu quem vivo, pois é o próprio Cristo que vive em mim. E nesse relacionamento de um outro que está se apossando da minha vida, da minha intimidade, ele vai me ensinar a não mais ser refém das minhas próprias fragilidades. Não é para se superar. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu ouvi assim: se supera. O homem não consegue se superar. Você pode superar uma fraqueza física. Você pode superar uma debilidade do seu físico, na visão, nos membros inferiores, superiores. Você pode ter uma superação fisiológica, mas superar o espírito é impossível aos homens, porque é a graça quem nos levanta. É a graça quem nos torna íntimos de Deus. É a quem nos devolve o equilíbrio em Deus. É a graça quem nos
promove a autolibertação. Já não sou mais eu quem vivo, mas é o próprio Cristo que vive em mim. E nós vamos começando a fazer um discernimento entre perdão de pecados e reconciliação. Os teus pecados foram perdoados, Davi. Mas vai haver uma consequência na tua família. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim: preciso muito me confessar. Eu preciso muito me confessar. Você vai e se confessa. Mas aquela confissão pode ter sido um mero descargo da consciência. Eu quero dividir isso com alguém. Falei, confessei, me senti bem, porque fui perdoado. Mas a consequência do pecado continua. Você foi perdoado, mas só o amor apaga a consequência do pecado.